Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Sejam todos bem-vindos. E muitos analistas sérios da geopolítica nos Estados Unidos estão revendo os motivos que levaram Vladimir Putin a invadir a Ucrânia. Para a maioria de nós, é um fato congelado no tempo. Vladimir Putin simplesmente invadiu a Ucrânia. Ele é um monstro, ponto final. Acontece que a história sempre revela outros motivos, meandros que ficaram escondidos do grande público, como, por exemplo, a família Biden investir na Ucrânia desde antes de 2014. Quando Barack Hussein Obama subiu ao poder, levando consigo o vice-presidente Joe Biden, o filho de Biden já trabalhava com a Ucrânia. E você, que é bem informado, sabe que a família Biden estava envolvida com laboratórios de ganho de função naquele país. Isso não representava nenhum grande alarme para o mundo até que chegou a Punch, não é mesmo? Pois é. Então passou a ser alarmante e escandaloso o fato da família do ex-vice-presidente e então presidente dos Estados Unidos ter negócios com laboratórios na Ucrânia, entre outras coisas. Bem, um segundo fato é que Vladimir Putin vinha alertando a OTAN desde o começo dos anos 2000 de que esta não avançasse muito para o leste europeu, que cumprisse suas promessas de ser apenas um guarda-chuva para a Europa Ocidental, já que a União Soviética nem existia mais, que deixasse para lá esse negócio de querer tomar a Polônia e depois, finalmente, tomar a Ucrânia e colocar ali na sua fronteira um monte de armas nucleares. Nada disso foi ouvido nem muito divulgado no Ocidente. Até que, em fevereiro do ano passado, Vladimir Putin resolveu finalmente entrar na Ucrânia. Agora, um outro ponto que também precisa ser levado em consideração. Por que Vladimir Putin tomaria esta posição, tendo consciência que isso o colocaria como um pária para o Ocidente? Vladimir Putin, ainda que pairassem suspeitas de ser o menino veneno, o mundo é pequeno, etc., ainda assim gozava de muito prestígio no Ocidente. Era convidado para todas as grandes cúpulas, G7, G20, G14, G39, por aí vai. Aliás, com Donald Trump, Vladimir Putin dividiu o trono de homem duro do século. Depois esse prêmio não foi dado para nenhum dos dois, claro. Mas era assim. A subida de Trump ao poder foi também uma elevação da importância de Vladimir Putin contra o homem que se, digamos, manifestava contrário a toda a agenda 2030 de progresso e modernidade do Ocidente, ganhando o coração dos conservadores. E, de repente, Vladimir Putin, que tinha toda essa moral no Ocidente, resolve rasgar a própria foto, invadindo a Ucrânia. Será que ele não sabia que tudo que ele construiu seria destruído, ele seria demonizado pelo Ocidente? Claro que sabia. Ele não é nenhum bobinho, não é mesmo? Pois é, mas mesmo assim ele o fez. Ele invadiu a Ucrânia. E este ponto também, hoje chama muito mais a atenção do que chamou logo no começo da invasão, onde todo mundo se mostrava histérico. Tá vendo? Ele é o demônio em pessoa. Os analistas estão se perguntando, há algo muito secreto nessa história. E o que é? O que é? Sim, por que Vladimir Putin resolveu rasgar todo o protocolo em relação às boas convivências que tinha para invadir a Ucrânia? Que fato foi esse? O que verdadeiramente o motivou para colocar suas tropas dentro da Ucrânia e correr o risco, sim, de afundar o país economicamente e militarmente também? Algo muito sério.
Sem dúvida, algo muito sério. Há um grande segredo na Ucrânia que não foi explicado. Não foi explicado, claro, porque certamente colocaria a própria Rússia também numa situação um tanto quanto constrangedora. E, em segundo lugar, porque provavelmente ninguém quer ouvir qual é o segredo. Mas que existe, existe. Vejam só que interessante. Ontem foi publicado no site Dossier um artigo assinado por Jordan Schachtel. Nesse artigo, ele mostra digamos assim, um palpite, uma opinião do poderoso Mike Rubin, um representante de um think tank neoconservador, a Biden, uma sugestão a Biden. E a partir dessa sugestão, uma investigação jornalística que pode nos esclarecer o mistério. Pode, não estou afirmando que irá. E outro detalhe nessa história é que os jornalistas da velha guarda não gostam de ouvir falar do tema jornalismo investigativo, porque para eles isso é um pleonasmo, é uma redundância, já que jornalismo é essencialmente investigativo. Bem, acontece que nos dias que correm, em que o jornalismo se tornou mais uma, digamos assim, peça de militância, é bom louvarmos sim quando ele traz uma investigação importante. E é o caso desta matéria. Vejam o que diz Jordan Schachtel. Proeminente think tank de Washington, D.C., pede a Biden que forneça armas nucleares à Ucrânia. Isso é subtítulo. A famosa EIAI, essa que vocês estão vendo, o site que vocês estão vendo, é financiado pela indústria de defesa dos Estados Unidos, mas agora é mais conhecida pela ideologia transgênero e histeria cobiçosa. Aí então vem o corpo da matéria. Um alto funcionário do American Enterprise Institute, a famosa EIAI, que é uma das mais influentes agências de política de Washington, D.C., está pedindo ao governo Biden que entregue armas nucleares à Ucrânia. Em um artigo escrito por Mike Rubin, membro sênior da EIAI, o especialista em política externa argumenta que as armas nucleares para a Ucrânia não são apenas um direito de posse da Ucrânia, mas funcionariam como um meio de impedir a Rússia de usar armas nucleares em Kiev. Bem, aqui o raciocínio parece simples. Para este neocon, é preciso armar a Ucrânia com mísseis nucleares para dissuadir qualquer intenção de Vladimir Putin de lançar ataques nucleares a Kiev. Bem, só que a pergunta que se faz, ou que deveria se fazer, é a seguinte, mas, certo, então o que impediria a Rússia de atacar não a Ucrânia, mas os Estados Unidos, com armas nucleares, como resposta ao envio de ogivas nucleares para Kiev? Bem, essa pergunta Mike Rubin nem fez para si mesmo, nem seria capaz de respondê-la. Mas segue a matéria dizendo, citando Mike Rubin, a máfia da não proliferação pode uivar de indignação. Ele declarou isso num tom zombeteiro, da ideia de que existe algum risco negativo em armar o regime de Volodymyr Zelensky. Descrevendo o presidente russo Vladimir Putin como desesperado errático, o especialista Mike Rubin afirma o seguinte: para Biden, a questão agora é dupla. Como impedir o uso russo de armas nucleares táticas e como responder caso ele as use. A mesma estratégia responde a ambas perguntas. A mesma estratégia é colocar um monte de armas nucleares na Ucrânia. O simples fato é esse, escreve Rubin. Os Estados Unidos mantêm armas nucleares porque são um impedimento eficaz contra outros estados nucleares. A Ucrânia deveria ter o mesmo direito. Sim, novamente aqui voltamos ao raciocínio simples. Uma vez que a Ucrânia tenha lá 50, 100 ogivas nucleares,
a Rússia não seria louca de atacá-la com armas nucleares para receber um contragolpe na mesma medida. Raciocínio simples. Só que agora é que entra o jornalismo investigativo. Vejam então como segue a matéria assinada por Jordan Schachtel. Ele diz: embora anteriormente conhecida como um fundo secreto para os ideólogos neoconservadores da era Bush, o AEI, ou então EII, em inglês a sigla, desde então se concentrou nas arenas da normalização da ideologia transgênero e, por meio do emprego do ex-diretor da FDA, Scott Gottlieb, tornou-se membro do conselho da Pfizer. Que estranho, não? O homem que é ligado à indústria armamentista, que quer colocar um monte de armas nucleares na Ucrânia, tornou-se membro do conselho da Pfizer. Bem, sigamos. O roteiro para a reabertura da EII foi publicado no início da histeria cobiçosa da Punch e convenceu com sucesso muitos formuladores de políticas a continuarem com medidas draconianas enquanto aguardavam a picadinha. O roteiro foi elaborado por funcionários da Pfizer e Johnson & Johnson, entre outros bambas da farma, diz a matéria. A EII, portanto, foi se tornando uma instituição em defesa de guerras devastadoras. Infelizmente, a EII não está sozinha. Praticamente todos os principais think tanks de política externas baseados em DC, em Washington, D.C., sejam de direita, sejam de esquerda, em sua composição voltada apenas para o público, esse negócio de esquerda e direita é só voltado para o público, ok? Apoiam completamente a guerra indefinida do unipartido no exterior. Unipartido no exterior quer dizer o seguinte: os Estados Unidos aparentemente têm dois partidos, um conservador e outro progressista, todo mundo sabe. Mas isso é só para o público interno. Fora, há um consenso entre as opiniões de um partido com o outro, formando um único partido para uma única política globalista ou para uma única ação geopolítica. Ponto. Bem, então aqui o jornalista descreve algo interessante. Esses grupos, think tanks, neoconservadores, conservadores, estão também muito ligados a algo misterioso na Ucrânia que não pode ser descoberto. Daí porque hoje já se pergunta com um pouco mais, digamos assim, de qualidade, os motivos que levaram os Estados Unidos a tirar o dinheiro do contribuinte e enviá-los para a Ucrânia. E agora querem tirar as suas próprias bombas e levá-las lá para a Ucrânia. Tem coelho nesse mato? Tem mato nesse coelho? É óbvio que sim, evidentemente. Então, é certo que lá na Ucrânia os Estados Unidos escondem algo terrível. Laboratórios de ganho de função? Será que é só isso? Bem, será que Vladimir Putin invadiu aquele país só porque sentiu-se ameaçado com a Agenda 2030? Com a cultura trans e tudo mais? Não, parece pouco. Há, claro, muito mais nessa história. As Big Tech, as farmas, a indústria militar, a indústria biológica, está tudo junto, toda ela juntinha, unida e juntinha em algo muito secreto. Podem apostar. E algo que ainda não foi usado em todas as suas emoções. Aí porque muitos analistas dizem ou dão como certo uma nova PAND vindo por aí, já que a OMS oficializou, por assim dizer, o passaporte digital global.
Eu volto nesse assunto, não se preocupem. Por enquanto é só uma pequena introdução do que está vindo por aí. Outra notícia que merece destaque hoje vem da costa do Texas. O fato aconteceu na sexta-feira passada, mas só agora está sendo divulgado pela mídia alternativa. A matéria diz que milhares de peixes menhaden mortos deram a costa em uma praia no Golfo do Texas na manhã de sexta-feira, de acordo com autoridades do condado. O parque do condado de Quintana Beach disse que os peixes mortos foram encontrados na extremidade de Bryan Beach, perto da foz do rio Brazos, a aproximadamente 10 quilômetros ao longo da costa de Quintana Park. Funcionários do condado disseram que a água mais quente, que não consegue conter tanto oxigênio quanto a água mais fria, foi culpada pela morte em massa dos peixes. Quando a água sobe acima dos 70 graus Fahrenheit, diz a matéria, 70 graus Fahrenheit dá aqui 20, se não me engano, 21 graus e alguma coisinha, 21, alguma coisinha em graus Celsius. Torna-se difícil para o peixe menhaden receber oxigênio suficiente para sobreviver, disse o Quintana Park, um representante do Quintana Park, em post no Facebook. As águas rasas aquecem mais rapidamente e se o peixe menhaden ficar preso, sofrerá hipóxia, um estado em que os níveis de oxigênio são insuficientes para manter a homeóstase. Nessas circunstâncias, o peixe se comportará de forma mais errática, ficará meio doidão, esgotando ainda mais seus níveis de oxigênio, disse o representante do Quintana Park. Outra razão para a falta de oxigênio na água é o céu nublado, segundo o representante. Porque o céu nublado, segundo ele, bloqueia o fitoplâncton microscópico ou macroalgas de fotossíntese. Portanto, disse ele, em poucas palavras, foi a tempestade perfeita para esgotar os níveis de oxigênio na costa. As equipes, diz a matéria, começaram o processo de remoção, mas precisarão que a maré baixe mais alguns metros antes que todos os peixes possam ser removidos, informou a Fox 26, citando o funcionário do parque. Bem, agora vejam que interessante, eu fui fazer uma pesquisa sobre este peixe, o menhaden, e li que é um peixe de corpo, é um peixe da família do arenque, muito comum ao longo da costa leste da América do Norte, mas aqui vem o detalhe interessante. A carne desse peixe é rica em óleo e é usada para fazer farinha de peixe e fertilizantes. Bem, eu não sei porquê, eu me senti compelido a cotejar essa informação com os misteriosos incêndios às plantas de processamento de alimento nos Estados Unidos que vem ocorrendo desde 2021, misteriosamente também. Já são mais de 1.080 prejuízos à indústria de produção e processamento de alimento nos Estados Unidos. Quase 200 incêndios misteriosos já foram registrados oficialmente em fábricas de alimento, principalmente aquelas de ração, mas também, prestem atenção, de fertilizantes. É porque existe um pessoal ligado a John Kerry, chamados ecoterroristas, que não querem mais que a humanidade coma grãos ou sobreviva de proteína animal. Não, comamos insetos, porque tudo isso está destruindo o planeta. Então eu não sei por que eu fui compelido a isso, já que na live de domingo eu citei uma senhora que trabalhou num grande laboratório e agora acusa esses grandes laboratórios de quererem envenenar tudo, o corpo humano, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, para reduzir a humanidade numa quantidade aí, digamos, de 80% no mínimo. Então eu me senti compelido a fazer esse
cotejamento, mas pode não ter nada a ver, né? Pode não ter nada a ver. Pode ser apenas que a água do mar lá chegou a 21 graus Celsius e os peixes ficaram pirados e caputes, né? Pode ser isso mesmo. Para terminar essa matéria, eu só vou dar aqui os indícios, porque eu volto nela mais adiante. Mas interessante, ela saiu no Daily Caller dizendo que há uma treta entre os fuzileiros navais norte-americanos. Preste atenção, principalmente você, que acha que a guerra Estados Unidos e China é uma pira da minha cabeça. A matéria, eu vou ler só 3 tópicozinhos pequenos da matéria. O Corpo de Fuzileiros Navais está sendo criticado por oficiais aposentados que dizem que o plano de reestruturação radical do comandante-general em chefe agora, mas que está de saída, prejudicará tanto a segurança nacional quanto o caráter fundamental do serviço do Corpo dos Fuzileiros Navais. Outro tópico diz o seguinte: o plano de Berger, do general David Berger, exige unidades menores, mais leves e com mais tecnologia. Ele diz que isso ajudará a melhorar os Estados Unidos numa luta com a China. Ele fala luta, mas pode-se entender guerra. E o outro tópico diz o seguinte: seu debate é de fato uma questão cultural, não uma questão de guerra, escreveu Brian Kerg, membro do Centro Kulak da Universidade do Corpo dos Fuzileiros Navais, em um comunicado à mídia social, ou seja, uma passação de pano. Bem, mas o que isso quer dizer? Você entendeu alguma coisa? Certamente não. O que Berger está promovendo é, pelas ordens de Biden, uma reestruturação no Corpo de Fuzileiros Navais. Ele deseja criar equipes menores, mais rápidas e, atenção, quase que um misto entre humanos e robôs, para circular em várias bases pela Ásia, para, evidentemente, realizar ataques contra a China. É isso que está incomodando os generais mais antigos. Numa matéria não tão recente do Daily Caller, havia também uma pista sobre essa possível treta que agora está saindo na mídia. Dizia a matéria lá pelas tantas o seguinte: sob o Acordo de Cooperação de Defesa aprimorado de 2014 entre os Estados Unidos e as Filipinas, os militares dos Estados Unidos estabeleceram uma presença rotativa em 4 bases aéreas lá na Ásia. À medida que ocorre, quando os Estados Unidos embarcarem em uma reestruturação mais ampla, que é isso que tem gerado a treta lá nos fuzileiros navais, mais ampla da presença militar no Pacífico, incluindo a abertura de uma nova base do Corpo dos Fuzileiros Navais em Guam e a troca dos fuzileiros navais em Okinawa, no Japão, por mais unidades móveis fortemente armadas com mísseis que poderão atacar navios chineses. Reticências, aqui uma longa pausa. Bem, as mudanças poderão ajudar os Estados Unidos a montar uma resposta mais rápida e eficaz em caso de conflito, é isso aí. Essa matéria, na verdade, ela foi publicada no dia 31 de janeiro, no começo deste ano. Então está aí, o que de fato está gerando um atrito entre os militares norte-americanos de alto escalão, envolvendo o Corpo dos Fuzileiros Navais, é que alguém em Washington já tomou a decisão, mas não agora e provavelmente nem Biden, já tomou a decisão há alguns anos de que a guerra entre Estados Unidos e China é inevitável. Então os Estados Unidos estão mudando o seu conceito de ataque, criando pequenas bases rápidas com inteligência artificial e muito robô, para lançar ataques de diferentes lugares em forma rotativa à China. Bem, isso está vindo à tona agora, e é claro que não dá para esgotar o assunto nesse momento, mas eu volto nele logo mais. Bem, por enquanto é isso, né? O vídeo ficou muito longo, mas quero pedir aos queridos amigos que, se puderem, tornem-se membro desse canal. A situação aqui está difícil, mas a sua membresia nos ajuda a continuar na plataforma. Pois mais algum tempinho para nós trazer essas notícias, tudo que nós traz aqui para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.